Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre quadrinho. Quem tá aqui com a gente é o Alexandre Dalgalo, ele que já veio aqui no Universo Épico para falar sobre Artefato Zero e a Era da Rapina. E agora, uma nova produção, um novo quadrinho, que é Quack Ranger. É isso? Exatamente, Michel. Obrigado pelo convite de estar aqui na TV Câmara e tal. Então, esse foi o quadrinho que eu produzi para lançar na Comic Con Experience do ano passado, né, de 2018. E ele é basicamente assim, uma mistura desses seriados japoneses como Ultraman, Power Rangers, até por isso o nome Quack Ranger, né? Misturando com esse universo de pato, desses desenhos que passavam nos anos 80, 90, tipo Pato Donald, Super Patos, todos esses desenhos de pato. Então é uma mistureba disso tudo. Então é um quadrinho de ação e comédia, né? Que você tem um pato gigante que ele vai confrontar um monstro espacial para proteger o planeta. E das outras duas produções suas, né? Qual é a diferença para essa nova? A diferença maior é um pouco no acabamento, assim, tipo, ainda continuei fazendo no modelo digital, né? Mas mudei um pouco no acabamento. Esse acabei, como eu queria que fosse, trouxesse aquela referência de mais para o lado do mangá, de seriado japonês, essa estética japonesa, então eu acabei indo para um lado mais de retícula dessa vez, né? Para dar os sobretons do projeto. E nesse projeto teve a inserção muito da língua japonesa, né? Sim. Para fazer tipo as onomatopeias, assim, eu saí um pouco daquele modelo ocidental de cabrum, esses onomatopeias que a gente está acostumado, né? Então foi para um lance mais japonês. Então todos os caracteres são japoneses, assim, com um significado real, né? Então teve uma pesquisa e um certo apoio para poder sair nessa estética, né? Esse novo formato, essa estética, você queria atingir um novo público ou você queria experimentar uma nova linguagem? Qual que foi a sua proposta aí? Acho que talvez experimentar um pouco de uma nova linguagem também, porque assim, eu gosto de japonês, assim, eu conheço pouquíssima coisa, mas eu queria começar a aprender um pouquinho mais, né? E acabou calhando que na época, tipo, eu conheci um pessoal de um grupo de estudo de japonês e tal, né? E até a pessoa que revisou toda essa parte é desse grupo, ela morou 20 anos no Japão e tudo mais, e deu um bom apoio para poder sair com essa linguagem. E também porque eu sempre gostei muito da linguagem de mangá, também de anime e tudo mais, e eu gosto desse uso de caracteres, acho que dá um charme diferente para a produção, né? E como é que é dar conta de praticamente tudo, né? Arte, roteiro, projeto gráfico. Quanto tempo você levou para produzir? Então, assim, as ideias iniciais começaram a aparecer lá no começo do ano ainda, um pouco incerto, mas depois que aprovou mesmo, assim, a participação no evento, né, na Comic Con, daí começou uma produção bem grossa, né? Então, mais ou menos foram uns 7 meses, mais ou menos, aí pra produção de tudo, até mandar pra gráfica e tudo mais. Muito trabalho. Muito trabalho, porque é igual você falou, você acaba gerenciando tudo, né? Tem que ter disciplina. Tem que ter. Tipo, cumprir prazo. Assim, porque querendo ou não, ainda tem o trabalho, né? Tipo, horário comercial normal, né? Apesar de ser também dentro da área. Mas depois é o tempo livre. Mas mesmo assim, você ainda tem a fazer, você tem que cuidar da casa, você tem que dar atenção para a família, tudo mais, e ainda tem que dar atenção para isso, né? Então várias noites que você trabalha nesse projeto, você vira algumas noites e tal. Tem outras que você tá, meu Deus, não aguento se tirar o pezinho do acelerador, né? Mas tudo isso, você tem que gerenciar tudo. Depois tem também o lado, que nem revisão, né? Você tem que fazendo um prazo para a pessoa do português revisar direitinho a língua, para o japonês também. Então, foi revisado, por exemplo, o japonês foi revisado umas 2 vezes, assim, né? Tipo, foi e voltou, e todas as vezes voltou com alguma coisa, né? Porque correção. É muito específico, tá fora do que a gente conhece, né? Então... É um risco você usar de uma língua que você não tem ali uma fluência, né? E qualquer letrinha, né, grafia pode representar ali um erro que pode ser até fatal, né, pro quadrinho, né? Sim, então eu até só me aventurei nisso porque eu consegui esse respaldo de uma pessoa que, tipo, morou 20 anos no Japão, né? Então ela, tipo, revisou várias vezes, assim, tal, e ela falou assim, pro público daqui, foi o que ela até disse. Tá ok, assim, tá entendível, até pessoas que entendem japonês vão conseguir ler, né, entender o que tá escrito. Mas para um público japonês que já está acostumado lá, uma variaçãozinha aqui, às vezes uma distorção que eu quero colocar num quadro, já muda um pouco a situação, né? E aí,
Essa daqui é mais uma produção independente, né? Isso. Você usou de financiamento coletivo. Exato. Dá um friozinho na barriga aí de não conseguir Total. nessa meta, bater essa meta? Sim, é um bom desespero essa parte, assim, tipo, eu lembro até, assim, no dia que eu coloquei no ar, foi claro, você vai montando o projeto, você monta a página, tudo certinho, explicando. Gravei vídeo em casa, coisa que, tipo assim, eu nem estava muito acostumado a fazer, sabe? Tipo, gravar um vídeo para as pessoas verem eu falando sobre o projeto, sabe? Uhum. Então já é uma coisa nova, né? Diferente. Já vi vários erros que eu fiz nesse meio, né? E assim, antes de você clicar no botãozinho lá de divulgar a campanha, dá um gelo absurdo. Depois que você até cair o primeiro apoio, você fica nervoso, sabe? Daí depois, assim, é uma montanha russa, porque, tipo, dá um pico, sobe, depois fica uma barriga de um tempo, assim, sem apoio nenhum, depois volta um pouco depois, daí depois no final começa a pauleira, mas o grande lance é a divulgação, assim, todo dia eu tava divulgando alguma coisa, postando algum previewzinho das páginas. Quando, assim, eu chegava num ponto do quadrinho que eu já não podia mais mostrar nada, eu começava a resgatar outras postagens, dando uma carinha nova pra ver se... pra lembrar a galera. Às vezes eu até me sentia muito chato, assim, do tipo, postando sempre, no mesmo horário e tudo mais, mas, cara, faz parte. E por conta disso, conseguiu bater uma meta do 100%, e é engraçado, porque aquilo lá, bate a meta, daí muita gente começa a apoiar depois. Porque, assim, infelizmente, ainda as pessoas elas querem ter a certeza 100% que o projeto vai ser financiado. Mesmo a plataforma dando, assim, a opção de devolver o dinheiro caso não bata, né? Daí depois essa crescente, bate 100%, aí vem mais uma galera, aí numa leva e ajuda um pouco e até dá um gás maior, assim, na produção e nos gastos, né? É uma edição limitada. Edição limitada. Quantos exemplares? 500 unidades. 500 unidades. Isso. E como é que foi a recepção por parte do leitor, né, do público? Cara, foi muito positivo, assim, bem positivo. Ainda mais como foi no evento, na Comic Con, então teve, assim, já teve uma galera que apoiou, né, que depois eu mandei, acredito que já praticamente 100% já recebeu do quadrinho. E teve também uma galera que foi atrás do projeto, assim, no evento. Do tipo, eles viram, né, que eu estava divulgando. Às vezes a pessoa não conseguiu apoiar na hora, ou não tinha dinheiro e tudo mais, mas anotou e chegou lá. Eu vi muita gente chegando, assim, com o nome da mesa anotado, sabe, procurando. Uhum. Então, assim, eu levei uma certa quantidade no evento, ela esgotou, assim. No domingo eu já não tinha mais do Rock Ranger e tal, e algumas pessoas até anotei o nome para mandar depois, né. Porque a procura foi boa e eu até vi, assim, tipo, essa divulgação de Catarse ajudou muito a impulsionar e a sair mais quadrinho, né, do que eu normalmente estaria acostumado. E eu fiquei com uma dúvida agora, né? Sim. Você lançou aqui, esse daqui é o seu terceiro quadrinho. Terceiro quadrinho. Artefato Zero, A Era da Rapina, agora Quack Ranger, né? Como é que você faz? Porque, claro, você já deve estar pensando em um novo produto, em um novo quadrinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas novas ideias. Mas e aí? Lançou, divulgou, vendeu, distribuiu, eles morrem? Ou você planeja dar uma vida útil para eles, né? Relançar, colocar novas páginas, ou não? Aquele quadrinho fica lá, já foi a época dele. Então, eu acabo vendo que acaba sendo mais nessa pegada mesmo, assim, foi lançado o quadrinho, tipo assim, digamos que é uma vontade, assim, tipo, é uma intenção de fazer um projeto com um determinado tema, sabe? Pelo menos eu tô nessa, assim, então, tipo, que nem ano passado eu fiz uma história com dinossauros, assim, lancei ela, ok, essa é outro tema que eu gostava, né, de tokusatsu, monstros e tudo mais, lancei esse outro projeto, sabe? Eu sempre tento, às vezes, deixar um certo gancho, se possível. É possível continuar essa história? Sim, é possível. Sim. Mas também tem muito esse lance, assim, tipo, é uma tiragem limitada, mas mesmo assim não é aquela, por exemplo, best-seller, tipo, a ponto de esgotar, né? Então vai muito disso, né? Então, às vezes, como já tem um certo volume de quadrinho, é importante que eu tente dar vazão nisso, assim, primeiro até para poder, tipo, realocar mais estoques ou pensar, tipo, nossa, isso fez muito sucesso, faz sentido fazer uma continuação. Não que não impeça que eu faça brincadeira com os universos, como eu mesmo produzi, então, por exemplo, nesse quadrinho tem muito easter egg do quadrinho anterior, sabe? Como coisas que eu criei, então eu consigo colocar os universos ali. Eles estão conectados? Ou... Assim, esteticamente muito conectados, né? Mas eu posso brincar um pouco, principalmente nesse que é comédia, então eu consigo, assim, dar uma brincadeira com algum elemento que não vai ser crucial a ponto de interferir na história, mas que tá lá para lembrar o leitor, né? Então...
E qual que é a próxima ideia? A próxima ideia eu tô querendo agora ir para uma coisa mais RPG, uma coisa mais de aventura fantástica, medieval, mas com esse quadrinho eu vi assim que esse lado mais da comédia, da parte mais divertida, com um pouco de ação, é uma coisa que me agrada e que, tipo, agrada o leitor também. Eu percebi que, tipo, muitos dos leitores do meu quadrinho, eles gostam dessa coisa mais divertida, sabe? Essa leitura despretensiosa, sem, grandes tramas mirabolantes, mas uma coisa que faz a pessoa se divertir, rir e, tipo, fica feliz com aquilo. E já tá em produção? Assim, algumas ideias iniciais, não tá nada assim no grosso, porque assim... Tem título, personagem? Nada. Assim, até algumas ideias de personagem, assim, tal, mas o que eu tenho um armário lá em casa, eu tô pegando post-it, escrevendo algumas ideias e tô colando lá. Até depois chegar uma hora depois, começar a reunir e ver o que eu consigo tirar dali, né? Mas tá muito no começo mesmo. Ah, que legal. E com certeza, né? Você, quando for lançar essa nova produção, esse novo quadrinho, vai voltar aqui. Ah, claro. Para contar certeza. pra gente. Pode marcar aí que estão aí. Alexandre, o pessoal de casa, então, tem que comprar, tem que acompanhar. Por quê essa história? Cara, assim, por exemplo, se você gosta, assim... Porque, querendo ou não, ele é um pouco nichado mesmo, né? Então, se você gosta de anime, tokusatsu, coisa com monstro gigante, já é pra você, sabe? Se você assistia DuckTales, esses desenhos de pato, já é muito, assim. Eu vi muita gente, por exemplo, que viu isso aí e falou, caramba, tipo, eu lembrava disso. Eu lembrava. Exatamente. Ó, tem muita referência, né? Muita referência. Tipo, até tem nos descritivos, até coloca, assim, tipo, ele acaba sendo muito uma homenagem, né? Todos esses desenhos, esses seriados, assim, que, tipo, eu consumi muito quando era mais novo e tal, né? Então, se você gosta dessa nostalgia toda, tipo, é interessante pra você, né? Porque também ele tem uma pitada de comédia. Então, assim, digamos, não é uma história assim, nossa, que vai mudar a sua vida, mas ela é uma coisa divertida pra você estar lendo, pra você se divertir e mostrar pros seus amigos. Né? E fala pro pessoal de casa, então, quais são suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Maravilha. Eu tenho... Minha rede principal seria o Instagram mesmo, né? É só procurar lá pelo Instagram. Procura por Alexandre Dalgalo, que você vai encontrar lá meus posts. Normalmente eu estou postando semanalmente, tipo, algum trabalho, rascunhos ou novidades dos meus projetos. Para adquirir os quadrinhos, agora eu tô com uma loja online, que seria o www.dalgalo.art.br, galo com 2 L's. Daí lá tem todos os meus quadrinhos lá, tipo, é só colocar no seu carrinho, comprar e fazer a festa. Alexandre, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Michel. E ele volta aqui quando tiver novidades para contar pra gente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais quadrinho. Segundo bloco do Universo Épico no ar, e agora nós vamos falar sobre um quadrinho que mistura fantasia, né, mistério e música. Quem vai falar pra gente é o Jonathan e também o Gustavo, que já estão aqui no estúdio. Esse convite. Imagina. Obrigado. Falam pra gente então, pro pessoal de casa, do que se trata a história do quadrinho The Beastons. O Beastons, quando o Gustavo, primeiramente, ele veio falar comigo, ele falou, eu tenho um projeto de quadrinhos que eu quero trazer uma banda de rock and roll. Eu sou muito fã dos Beatles, então eu queria trazer eles para a história. Para não usar os Beatles e às vezes acabar tendo problema de direitos autorais, né? Sim. Resolvemos juntar 2 bandas que são mega famosas e montar a história em cima disso. E esse quarteto, ele tem aquela dinâmica de grupo, como a gente via em Scooby-Doo, Tubarão, esses desenhos clássicos dos anos 80. E sempre quando eles estão resolvendo um determinado mistério. Essa é a proposta do quadrinho. Eu gosto de falar que parece um episódio de Scooby-Doo. É uma turma que se depara com o mistério dessa criatura que surge para consumir pessoas também através da música. E aí eles se veem na obrigação de músicos resolverem esse problema, resolver esse mistério. E da onde que surgiu então a referência aqui, claro, o Jonathan já adiantou pra gente, mas Gustavo, como é que foi construir essa história? É que eu sempre, como eu te falei, eu sempre gostei dos Beatles, queria usar eles, mas não podia, né? E eu gostava também, eu gostei desse tipo de aventura. Eu falei, como será juntar? Aí juntei pra ver como ficou legal. E deixa eu perguntar, no bloco anterior a gente conversou com o Alexandre. Sim. O Alexandre, ele cuidou de praticamente tudo, Sim, né? sim. A arte, gráfico. Como é que é
fazer em dupla, né? Porque aí um cuida da parte de ilustração Sim. e o outro cuida da parte do roteiro, da história, né? Como é que é? E tem que ter uma convergência de ideias, uma sinergia, senão não sai. Senão não sai, Assim, o Gustavo, ele é bem descritivo na hora de fazer o roteiro. Quando ele me deu a versão e eu fui ler, ele era aquele que detalhava o quadro, o que eles estavam fazendo, os tipos de roupa que eles estavam vestindo. Então eu não tive muito problema na questão de ficar pensando, nossa, o que eu vou encaixar, como eu vou encaixar essas coisas no quadro. Eu fiz curso de história em quadrinho e o Gustavo sempre foi uma pessoa aberta. Então ele aceitava quando... Ô Gustavo, determinado quadro a gente podia mudar, sei lá, o ângulo para poder melhorar a narrativa, ou às vezes trocar a fala, então ele sempre foi aberto. Então, assim, eu segui muito o que ele fez, eu não dei tanto palpite, eu mexia mais em estrutura, na hora que eu sabia que visualmente às vezes ficaria melhor na hora de desenhar, na hora da pessoa ler também. Na parte de roteiro, então, você não colocou o dedo? Não, eu só obedeci o que o Gustavo escreveu. E, Gustavo, você colocou o dedo na parte da ilustração ou você deixou ele à vontade? Deixei à vontade. Então, é que assim, vai muito do roteirista e vai muito do ilustrador. Tem gente que gosta muito de mexer por parte do ilustrador. E tem gente do roteiro que deixa aberto, que é justamente para a pessoa, o ilustrador poder fazer o que quiser. Só que no caso desse projeto, a gente tinha intenção de lançar na Comic Con. Então não tinha muito tempo a ser perdido. Então o Gustavo entregar um roteiro já com tudo esquematizado, para mim foi até mais fácil e mais rápido na hora de fazer o... E quanto tempo projeto. Vocês levaram, né, para trazer à vida o trabalho? Ele me entregou o projeto por volta de janeiro, só que eu comecei a desenhar por volta de maio, junho, porque a gente teve aquela discussão do roteiro, teve uma vez que ele mudou o final, ele teve que encaixar novamente a história. Então acho que sentei para desenhar com um projeto fechado em maio. E nós conseguimos terminar o financiamento do Catarse em novembro. Foi começo de novembro, por volta de começo de novembro, só que o projeto já estava pronto. Então por volta de outubro eu terminei. Então foi mais ou menos o tempo que o Alexandre tinha comentado, que ele levou 6 a 7 meses desenhando, foi o tempo que demorou. Fãs de quadrinhos, eles apoiam de verdade, eles financiam, eles curtem, né, o trabalho dessa galera que é independente, que está ali começando. Como é que é? O Gustavo, ele já tinha feito um projeto em Catarse, então já tinha um certo público que acompanhava ele. E assim, eu fiz a Queen, só que foi meu primeiro projeto, mas ele foi um quadrinho que nós bancamos, que não teve uma grande divulgação, foi mais pela vontade de fazer. Né? Então o Beastons foi o primeiro que realmente eu sentei e falei, vamos fazer um projeto para ir em eventos. Sim. Então, nós sentimos, por ser esse primeiro projeto, a dificuldade assim, do desconhecimento em relação aos autores. Então, assim, nós tentamos o Catarse a primeira vez e não deu certo e a gente teve que armar estratégias para na segunda vez conseguir lançar o projeto. Então, assim, nós diminuímos o tamanho, diminuímos a tiragem, colocamos artistas convidados e na hora da campanha nós não fizemos a campanha tudo ou nada que fala, né? Nós fizemos aquela que você coloca valores e, assim, o que apoiar, a pessoa apoia, tipo, já é 100% certeza que o projeto vai sair, porque nós vamos bancar se não desce. E nós colocamos etapas, por exemplo, primeiro valor, o quadrinho vai sair dessa forma. Tá. Se alcançar o segundo valor, na verdade o quadrinho vai sair, sei lá, mais tiragem e capa dura. Sim. Um outro valor, talvez colorido. E então nós fizemos esse esquema e aí conseguiu lançar, nós atingimos o valor, pelo menos mínimo da primeira assim, como é que eu vou dizer? Primeiro modelo. E como é que funciona? Eu tô vendo aqui que no final tem aí uma galeria de apoiadores, né? Sim, sim. De artistas convidados. Como é que funciona? É como se fosse no YouTube, que aí você faz uma colaboração e todo mundo ganha, né? Porque no Catarse você coloca vários valores que tem diversos tipos de recompensa e a pessoa escolhe o que mais agrada e apoia. Pode ser só um PDF, pode ser só o quadrinho físico, ou se ela gostou da arte, ela pode ganhar um original, ela pode ganhar um print, ela pode ganhar quadrinhos antigos, e nós mexemos com isso. E assim, a gente falou, é justo colocar o nome das pessoas no quadrinho, porque é elas que fizeram esse projeto sair do papel. Então acho justo referenciar todo mundo
que apoiou. Então, é uma coisa que meio que geral todo mundo faz. E eu acho super bacana você colocar quem fez parte do projeto. E quem apoiou, fez parte também, né? Com certeza. Mas eu tô falando assim do sentido de artistas colaboradores, né? Ah, que na aí, parte da como é que galeria. funciona, né? Essa colaboração? Porque isso tem no YouTube. Às Sim. vezes você faz um vídeo com outro youtuber e aí vocês compartilham do mesmo público. Sim. Né? É a mesma ideia, é o mesmo conceito? É mais ou menos isso. Quando a gente falou, vamos colocar uma galeria de convidados, nós somos daquelas pessoas que são mais próximas. Então, o Alexandre trabalha comigo, tem um outro artista que também trabalha comigo. Mário Cal foi meu professor de história em quadrinhos. Então, nós conversamos com eles, a gente sabe que tem um público fechado que acompanha eles, falou, vamos tentar trazer esse público para conhecer alguma coisa diferente, conhecer a gente, estamos também no mercado, estamos aqui. E acabou que deu certo, porque muitas vezes, como a gente lançou na Comic Con, né? Pessoas que passaram na mesa do Alexandre e depois foram na minha e falaram, eu passei na do Alexandre, vim aqui agora. Ou do próprio do Mário Cal, que já tem um público que é grande. E ele falava, quadrinho lançado ali, tem uma arte minha. E o pessoal ia procurar e acabava conhecendo. E assim, a gente começou a receber feedback no Instagram, do pessoal gostando. Então... Agora eu quero falar sobre o mundo de Queen. Sim, isso foi Que esse daqui é o seu primeiro quadrinho. Foi. Eu tinha acabado de entrar na aula, no curso de História em Quadrinhos, e naquela ânsia, porque você vê professor produzindo ou alunos produzindo, e eu falei, nossa, eu quero fazer um. E calhou de meu irmão topar fazer as cores, e meu irmão, ele estava começando também, e a gente encontrou o roteirista, o Bruno Coradelli, de Sumaré, porque ele trabalhou com minha namorada. E aí a gente fechou, ele tinha essa história parada, que ele sempre quis transformar em quadrinho. Então casou, falou assim, eu quero fazer, você quer transformar em quadrinho? Então vamos fazer. Então é que assim, ele foi desenhado em 2016 e nós só lançamos ele em 2017, porque nós não fizemos financiamento. Então a gente esperou juntar um dinheiro para conseguir lançar o projeto. Também não foi tantas tiragens, não foi tanto Mas você fez colorido, e colorido... dá trabalho. E é caro. E é mais caro. E aí, você já vê evolução da sua primeira publicação para a sua segunda? Vejo. E eu tava comentando esses tempos atrás, até mesmo com o próprio Alexandre, que eu já sinto diferença no quadrinho que eu tô desenhando agora para lançar esse ano pro Bistons. Que eu olhei e falei, nossa, alguma coisa mudou aqui. Então você sente a diferença. Ainda mais porque se você tá sempre desenhando, sempre ativo, todo dia, ou postando sempre trabalhos e procurando fazer diferentes técnicas, você sempre aprende muito mais e consegue agregar num próximo projeto. E Gustavo, fala pra gente, você também tem um quadrinho anterior, né? Tem como eu gosto do Sherlock Holmes, eu fiz no começo, era pra ser livro, era pra ser uma aventura em livro e não deu certo. Aí eu fui com. Aí o desenhista me falou, por que você não faz quadrinhos? Aí eu fiz, deu certo. E aí depois futuramente eu trago para vocês verem. Você gosta de escrever, de roteirizar. E aí o Jonathan... Eu sou desenhista, sou ilustrador. Gosta da parte de ilustração, do visual. Do visual. Eu gosto muito de roteiro também. Inclusive essa história que eu vou lançar esse ano é a primeira vez que eu estou escrevendo. Porque... na minha faculdade exige muito que a gente escreva bastante, então eu tomei uma familiaridade melhor com o texto discorrido. Sempre gostei de filmes de drama, filmes que a galera fala que vai pro Oscar, eu sempre curti. Eu falei, eu gostaria de fazer uma história com uma determinada mensagem, usando o que eu às vezes aprendo na faculdade. Eu faço ciências sociais, sociologia na Unicamp. E eu falei, poxa, eu posso puxar as questões sociais e jogar dentro num quadrinho de drama, e é o que eu estou tentando fazer esse ano. Perfeito, então a gente pode esperar que esse ano tem coisa nova. Tem coisa nova. Eu espero conseguir uma vaga na Comic Con, conseguir lançar lá de novo, mas se não der, esse projeto já a ideia é que vai sair do papel esse ano, vou pôr ele a toda prova pro pessoal ver. Tem coisa nova, Gustavo? Tenho, já estou planejando uma lá para março, abril, fazendo o Catarse já. É como tem com o desenho da época da Abril do Seninha. Ele me chamou, vamos fazer um projeto junto, aí vou. Então o pessoal pode aguardar. Pode. Que até o final do ano também. Também é mais ou menos que nem do japonês, que nem do Alexandre Delgado. É mais ou menos uma homenagem aos tokusatsu antigo. E
Mistura. Como eu não posso usar os nomes, eu misturei a. Dá uma... Uma samangagem. Tá certo. E olha só, o pessoal de casa, então, ficou interessado, né? E agora, por que eles têm que ler o quadrinho de vocês? Quem gosta de rock and roll, ou seja fã dos Beatles, que são a banda que é a mais referenciada, vai gostar por ver essa relação. Nossa, eles parecem os Beatles, eles têm atitudes semelhantes às personalidades dos Beatles, mas também quem gosta daqueles desenhos que eu falei, que a gente comentou de dinâmica de grupo, vai ter esse sentimento nostálgico de falar assim, nossa, cara, isso parece um episódio de Scooby-Doo. Que saudade que deu. Então, a gente pensou bem nesse público e também apresentar para novos, né? Tipo, olha só, gente, isso aqui era... Sabe, você vê em Stranger Things, veio de Scooby-Doo, essas coisas, é bem parecido com isso aqui. Então é sentimento de nostalgia. A ideia é assim, se você quer ter esse sentimento de nostalgia, acho que essa história é bem para isso. E onde que eles te encontram? Eu tenho minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @JonathanSegovia_art. Eu tô postando sempre artes, praticamente não todo dia, mas toda semana sempre tem. E em breve eu vou estar com o meu site, uma lojinha montada para poder vender, mas por enquanto, assim, quero conversar com você, é o meu e-mail, jonathansegoviasilva@gmail.com. Eu respondo todo mundo assim que der, com o tempo, mas Instagram, onde eu sou mais ativo, a pessoa pode conversar e pode me procurar por lá também. Perfeito, então muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. Convite feito. Lançou coisa nova, volta aqui pro Universo Pode Épico. deixar. E os Besta, não sei, quem sabe dando certo, você vem aí volume 2, 3 pra frente. A gente assim, não deixou em aberto, mas também não fechou. Tá certo, então pode esperar a continuação. volta aqui pra contar pra gente. É isso aí. Combinado? Combinado. Então tá bom. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Tchau.